Olá, pessoal, boa tarde. Vamos voltando aqui para a nossa pequena aula de Direito Administrativo. Estamos estudando aqui a parte introdutória, a parte inicial do Direito Administrativo. Estou aqui com o edital do último concurso TRF3. Estamos falando justamente sobre o item número 1, Introdução ao Direito Administrativo. É um tópico que os cursinhos pouco abordam. É um tópico mais histórico, mais filosófico, que aparentemente não tem grande importância, mas tem. Se você acompanhar, as últimas provas de concurso, você percebe que a parte inicial do administrativo ela é cobrada. Para você saber, na verdade, o fundamento, a origem do direito administrativo, como ele surgiu, a sua história, quais foram as fontes, quais são as referências, a referência mundial, porque na verdade ele não nasceu do Brasil. O administrativo ele é uma construção especialmente outros países como França, Itália, já falei aqui, até podemos pensar que também no direito americano, na common law. Common law é o que é o common law? Na verdade, é a aplicabilidade da jurisprudência. Então, e aqui, hoje temos um direito administrativo já estruturado, especialmente no âmbito do direito constitucional. É um direito administrativo constitucionalizado, podemos dizer assim. Então, pessoal, o que eu quero pedir para você, se você achar interessante, inscreva no canal, dê um clique lá, se inscrevendo no meu canal. Fico grato. Escreva lá. Como eu falei, o direito administrativo não nasceu no Brasil como ramo autônomo, e sim no período da monarquia absoluta. Na verdade, pensar, mas por que o direito administrativo não é codificado? É uma questão de construção legislativa. O nosso direito administrativo ele não é codificado, ele é respaldado, ele é estruturado conforme a jurisprudência, conforme os tribunais vão entendendo, a gente vai, na verdade, montando o quebra-cabeça do direito administrativo. Então, como já falei, a semelhança do que ocorreu na Europa continental, o direito administrativo não nasceu do Brasil como ramo autônomo. Ele continua ramo autônomo. Aqui nós podemos pensar também em vários períodos, vários períodos do administrativo. Temos o período, já no Brasil, o período colonial, ao tempo das capitanias hereditárias. Olha que interessante. Os respectivos donatários detinham em suas mãos poderes absolutos, que lhes eram outorgados pelo monarca português e que abrangiam, sem qualquer distinção de controle da administração à época, da administração, em termos de administração, legislação, bem como a distribuição da justiça. Tudo era muito, na verdade, o monarca ele tinha poderes absolutos. Jamais se falava em direito administrativo como falamos hoje. Hoje a administração pública ela é toda uma arquitetura legal que normativa toda a administração. A cadeira de administrativo. Olha que interessante, pessoal. Muitos pensam, o direito administrativo surgiu recentemente. Não, lê do engano. A doutrina traz, a Maria Silva de Pietro, a cadeira de direito administrativo brasileiro foi criada nos cursos jurídicos em 1856. Portanto,
já faz 167 anos, né, já está há 167 anos no nosso arcabouço jurídico. E onde ele surgiu inicialmente? Ele iniciou na Faculdade de Direito de São Paulo, né? Lá foi a primeira cadeira de Direito Administrativo foi na Faculdade de Direito de São Paulo, né? A época teve um referencial que era o José Antônio Joaquim Ribas, o grande professor, que na verdade foi o grande, baluarte que iniciou essa cadeira numa universidade. Pena, eu acho, pena que ele ainda não é codificado, né? Daí, pessoal, a história segue, né? Daí começa, então, o desenvolvimento do direito administrativo, graças ao trabalho de grandes juristas, né? Como Vicente Pereira do Rego, elemento do direito administrativo, 1857. Né? São datas que eu acho que quem está estudando para direito, estudando para concurso, precisa se atentar para isso. Essa linha do tempo é importante você se atentar. Então, a partir de 57, né, houve também José Rubino de Oliveira, Direito Administrativo Pátrio, em 1865. De lá para cá, houve, obviamente, uma grande evolução do direito administrativo, né? Então, a partir de 1934, da Constituição de 34, o direito administrativo sofreu uma grande revolução, já naquela época, né? Em decorrência da própria previsão constitucional. A primeira previsão constitucional foi, na verdade, na Constituição de 1934. Já se pensou em colocar alguns conceitos administrativos no âmbito da Constituição. Olha que interessante, né? Daí você percebe, a partir daí se percebe um enriquecimento, já em termos de direito administrativo, pensando na administração como um instrumento para a administração pública, é o que se fala, né? Então, daí se percebe um enriquecimento do direito administrativo, né, em razão da criação de novas pessoas jurídicas da administração pública, por exemplo, as autarquias. A partir da criação das autarquias, houve, obviamente, a necessidade da criação de um direito administrativo estruturado. Né? Hoje, todos nós sabemos o que é uma autarquia federal, estadual, municipal, né? Regidas, obviamente, pelo direito administrativo. Um grande mestre, o professor Lafayette Pondé, né? Segundo o qual há vários exemplos da criação jurisprudencial de instituto consagrado no direito administrativo brasileiro. Ele trouxe aqui algumas hipóteses de construção jurisprudencial para o direito administrativo. Eu até trouxe aqui, por exemplo, teve-se a ideia de se iniciar à época os contratos administrativos, né? Teoria da imprevisão, a teoria teoria do fato do príncipe. Todo mundo já deve ter lido sobre isso, né? Teoria sobre o modelo de regime do servidor público, né? Suas vantagens, deveres, né? Direitos e deveres, tudo isso consagrado dentro do direito administrativo. Isso lá no passado já pensou-se nessa construção, né, via direito administrativo para regular, como eu acabei de falar, o serviço público. Hoje nós somos regidos, além da nossa lei específica, eu sou servidor público da União, nós temos uma lei ordinária, que é a 8.112/90, mas estamos subordinados ao direito administrativo. Nossas ações, elas estão relacionadas ao direito administrativo. É importante. Então, no tocante à influência do direito. Então, em relação à influência do direito estrangeiro, o nosso direito administrativo brasileiro, né, ele acolheu
ele acolheu a ideia de ato administrativo advindo do direito francês. O direito francês, como eu já falei, ele é o grande referencial para o Brasil, né, em termos de direito administrativo. Então, aqui, já com um direito administrativo já consagrado, e mesmo assim ainda pautando pelo direito francês, nós tivemos aqui a autoexecutoriedade, né, a autoridade, as sucessivas teorias sobre responsabilidade do Estado, né, o conceito de servidor público, as prerrogativas da administração pública, a teoria do contrato administrativo e o princípio da legalidade. São, na verdade, conceitos ou novas ideias postas no nosso direito administrativo. Mas só que nós não criamos isso. Essas figuras, elas foram criadas, como eu falei, através do direito francês. Tivemos essas figuras importantes e que hoje já são consagradas, né? Em relação ao princípio da legalidade, que hoje na verdade, tão badalado na nossa Constituição Federal, o que é o princípio da legalidade? Até trouxe aqui. O princípio da legalidade foi herdado do direito francês. Era uma ideia francesa. E nós compilamos, como sempre, nada demais, mas país de terceiro mundo como o nosso herdou ideias, sempre herdou ideias, né, de nações evoluídas. Aqui eu sempre a referência em termos de administrativo, então, vindo para nosso arcabouço, né, o princípio da legalidade, que ele foi herdado de francês, pois quando falamos em princípio da legalidade, logo pensamos em princípio constitucional. Temos no artigo 279, trata-se do princípio da ordem constitucional, segundo a qual ninguém será obrigado ou a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Está também disposto no artigo 5º, 2 da nossa Constituição Federal. Então, veja que, olha que interessante, a gente sempre o Brasil sempre, na verdade, importou, digamos assim, boas ideias, né? E temos um direito, o nosso direito é consagrado, né? Que aliás é muito importante. Né? Importante frisar também que o direito francês, a base do direito administrativo, constitui teorias e princípios de elaboração jurisprudencial. Né? Já o nosso direito brasileiro depende de alteração legislativa. Veja bem que o direito administrativo, que quer dizer isso, ele teve sua origem numa construção jurisprudencial. A jurisprudência que montou, enquanto que o nosso direito, ele depende de alteração legislativa. O direito codificado, por exemplo, processo civil, direito tributário, ele não é um direito originário da jurisprudência, ao contrário, enquanto que o administrativo, sim, ele é originário da jurisprudência. O que é jurisprudência? A jurisprudência é a consagração, né, no entendimento das cortes, dos tribunais. Ainda a construção administrativa brasileira, ela é na verdade, ela é construída com base na jurisprudência brasileira. Então, aqui eu trouxe as bases do administrativo brasileiro não estão na Constituição. A intervenção do Estado, da propriedade, regime estatutário, serviço público, princípio da administração pública, proteção do patrimônio público, são, na verdade, construções do administrativo, mas que ideias que vieram da jurisprudência. Né? O direito ordinário, obviamente, ele é construído, a construção do direito originário, do direito legislado, né? Que depende de um congresso
Veja bem, a lei ordinária, ele é legislado, depende do Congresso. O administrativo, ele tem como base o poder judiciário, a jurisprudência, né? Tanto é que o nosso direito administrativo, ele não é codificado, né? Eu acho que o futuro caminha para também uma codificação do direito administrativo. Beleza? Aqui, em resumo, foi um pouco da parte histórica do administrativo. Agora, qual é o objeto, está aqui no edital, o objeto, né, do direito administrativo? Está no item 1.2 do edital do TRF3. Qual é o objeto, pessoal? Qual é a finalidade do direito administrativo? Eu até trouxe aqui para você. Sabe-se que é o direito administrativo que rege as relações jurídicas que nascem da ação da administração, suas prerrogativas e obrigações. Rege também as garantias obrigadas a particulares, né, contra o arbítrio. O administrativo, ele coíbe o arbítrio dos particulares em relação à administração pública. Esse é o objeto, a finalidade do administrativo. Isso pode cair numa prova. Qual é o objeto do direito administrativo? É isso. Ele rege também as garantias outorgadas aos particulares, né? Todos nós sabemos, se eu for pegar o processo licitatório, tem a presença fortemente do administrativo, né? Eu te trouxe aqui, constitui o objeto do direito administrativo, sendo por ele regulado e estudado na doutrina. Agora sim, administração pública em sentido subjetivo, em sentido, né, abrangendo pessoas físicas e jurídicas que exercem função administrativa no Estado. Então, o Estado, há uma mescla no Estado em que há agentes públicos e agentes privados. Daí a importância de um direito administrativo estruturado para reger toda essa relação entre ambos, né? Senão, aqui eu trouxe ainda a administração pública em sentido objetivo, ou seja, as funções do Estado, né? Servidor público administrativo, e também entidades paraestatais, como serviços sociais, né? Improbidade administrativa, processo administrativo, tudo isso está, na verdade, você vai ter que estudar isso aqui no item 1.2 do edital do concurso. São 13 hipóteses trazidas pelo direito administrativo, né? Que são o objeto do direito administrativo. Para eu falar aqui no canal, ele é extenso, né? Mas eu estou só trazendo a você aqui esse spoiler, na verdade, essa obrigação de você estudar quais são os objetos do direito administrativo, né? Pessoal, é isso, tá? Rapidamente trouxe aqui um pouquinho da história e já entrando agora na nossa realidade, né? Vamos estudar daqui para frente, dar mais uma ênfase, os diferentes critérios, né, da conceituação do direito administrativo. O item 1.1 são os critérios, né? Quais são os critérios adotados para a conceituação do direito administrativo. Falarei na próxima aula sobre esses diversos critérios, né, que fazem parte, que englobam para a conceituação de um direito administrativo. São vários, tá? Trarei na próxima aula, tá? Então é isso. Até a próxima. Obrigado pela atenção. Espero que você goste, continue estudando, né? O nosso concurso TRF3 está aproximando. Espero que você já tenha lido isso aqui, relido, porque concurso é isso, é ler, reler. Ok? Um grande abraço, obrigado e até lá. Tchau, tchau.